Então, gente, bora lá para mais uma aula. Vamos falar sobre direito administrativo novamente. Hoje, o tema é autarquias. Autarquias é um tema muito importante. Eu sei que toda hora eu falo, isso é importante. Isso é fato. Porque todo o conteúdo que a gente vê aqui é importante. Porém, tem alguns que se destacam. Danilo, se destacam onde? Na execução das questões. Você, que é um concurseiro mais antigo, com certeza sabe que autarquias, volta e meia, ou está presente na questão como a questão, ou então como um pedaço da questão. Às vezes tem lá aquelas questões que botam assim, 1, 2 e 3. No 1, autarquias. No 2, órgãos. No 3, fundação pública. Tá certo, 1 e 2, 1, 2 e 3, somente 2. Volta e meia, autarquias vai estar ali em algum lugar. Nós já falamos sobre autarquias. Na aula 2, nós desenhamos ela, colocamos um robozinho amarelo, lembra disso? Pois é. Aquele robozinho ali não existe na real, não, tá? É só pedagogicamente. É só uma imagem para trazer uma informação. O que importa é a informação. E aí a gente transpõe essa informação para o dia a dia. Quando eu chegar na universidade, que eu olhar assim, eu estou dentro de uma autarquia. Ah, é aquele robozinho, né? Não, ele nem existe, mas é essa entidade que eu estou vendo aqui. É uma entidade administrativa. E você já sabe isso porque você já estudou a aula 2, estudou a aula 3 e sabe o que é entidade política e o que é entidade administrativa. Então você sabe o que é entidade administrativa e o autarquia é um exemplo de uma entidade administrativa, tá bem? E é uma entidadezinha amarelinha, não é isso? Pois bem, hoje nós iremos falar sobre ela. Lá na aula 2, eu coloquei no canto superior à direita algumas informações que foram retiradas de uma lei. Essas informações, elas são tão relevantes para o nosso conteúdo que eu trouxe novamente para a aula de hoje. Nós começaremos a falar sobre autarquias, falando do dispositivo constante no inciso 1 do Decreto-Lei de número 200, no seu artigo 5º. E na Constituição, artigo 150, no seu parágrafo 2º. Eu vou te mostrar aqui, ó, no nosso material, essas duas leis, né? Como você sabe, no nosso material, estrelinha é o símbolo de lei, e isso aqui é o símbolo de Constituição. Então, olha cá e copia comigo. Antes, vamos ler juntos. Logo depois, te dou espaço para copiar, tá bem? Bora ler juntos. Autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, criados para executar atividades típicas da admissão pública, que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Você vê que a gente separou isso aqui, né? Botou assim, ó, tchum, 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 lá na aula 2. Agora eu tenho o artigo todo completo, estamos repetindo, dado o grau de importância disso. A Constituição traz para a gente que a autarquia, ela é imune, ela possui imunidade referente ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. E para começarmos a aula, eu vou pedir para vocês copiarem isto que eu circulei para começarmos com qualidade. Vai lá. Pronto. Você copiou. Nós iremos agora entender sobre ela. Olha ela aqui, ó. A autarquia. Existem vários tipos de autarquia, não é só um tipo, não. Existe a autarquia comum, a autarquia fundacional, que nós também já vimos, esta que vai ser chamada de associação pública, decorre de um consórcio público. Esta daqui, ó, toda pomposa, toda douradinha com a coroa na cabeça, que é a autarquia em regime especial, e um exemplo dela é uma reguladora. E esta aqui, que é uma autarquia corporativa ou autarquia federal. E eu vou explicar a vocês na aula de hoje, pausadamente, cada uma delas. Se você está aí estudando e ainda não imprimiu o seu material, pausa o vídeo, vai lá e imprime seu material. No comentário deste vídeo você vai encontrar lá o link para você baixar o material. E ao final do vídeo eu vou deixar também 3 questões nos comentários. Terminou a aula, vai nas questões e marca o gabarito que você achar que é, tá bem? Então nós iremos começar e você já copiou? Não imprimiu o material ainda? Pausa, vai imprimir e volta. Beleza? Vamos seguir. Vamos começar com a autarquia comum. Danilo, me dá um exemplo de uma autarquia comum. Os institutos federais, as universidades, são autarquias comuns.
né? O IF baiano, o IFBA, a UFES, a UESC, a UFRB, a UFRJ, são universidades. Nós temos aí funções administrativas descentralizadas, né? Ou autarquias. Elas obedecem ao regime geral das autarquias. O que for comum para todas as autarquias será comum para elas, tá bem? O diretor delas ocupa um cargo em comissão. O diretor ocupa um cargo em comissão. Esta é a informação aí para as autarquias comuns. Para fins de prova, o que a gente vai ter além disso é que elas são criadas por lei, personalidade jurídica própria, tudo isso está aqui, ó, já foi anotado na lei de cima. Então, anota aí sobre a autarquia comum para partirmos para a próxima autarquia. Vai lá. Pronto? Vamos então para a próxima autarquia que nós também já falamos. É chamada Fundação Autárquica. Nós falamos da Fundação Autárquica quando estávamos falando das fundações, a administração pública fundacional. E lá nós falamos sobre a Fundação Autárquica e a Fundação Governamental. A Fundação Governamental é aquela de direito privado, é a fundação normal, né? A Fundação Autárquica é uma fundação que, na verdade, ela é uma autarquia, porque ela é criada por lei, ela é regida pelo regime de direito público. A autarquia fundacional tem como essa característica principal ela ser uma fundação mais de direito público. E exemplos que nós temos é a Fundação Casa, por exemplo, o Procon, quando você está com demandas aí judiciais, demandas com do consumidor, né? De um modo geral, Funasa, Funai e etc. Existem várias autarquias fundacionais que nós vamos encontrar na nossa prova. Pausa rapidinho e copia este conteúdo aí, rapidinho. Pronto, já foram duas autarquias. Já foi a comum, já foi a fundacional. Vamos agora dar um tempinho um pouco maior nesta autarquia, que é bastante recorrente, assim como esta, porém, vamos começar por esta, tá? Que é chamada associação pública, ou chamada autarquia multifederada, ou chamada autarquia interfederativa. Olha o que o nome diz, ó, multifederada. Isso quer dizer que esse aqui é um ente federado, ente federado, ente federado, e eles são donos dela, ou dele aqui, porque esta autarquia, ela é multifederada, ou ela é interfederativa. Vamos dar um exemplo. Imagine que Feira de Santana, Serrinha e Santa Bárbara, 3 municípios. Esses 3 municípios estão com um problema só, que é o lixo. Eu não consigo, por exemplo, cuidar do lixo da minha cidade. Mas eu tenho um aterro. Santa Bárbara tem funcionários. E Serrinha tem alguns caminhões de lixo. Se nós 3 juntarmos e fizermos uma reunião onde iremos celebrar um contrato, né? Vai ser editado um protocolo chamado Protocolo de Intenções. E nós iremos construir juntos uma só autarquia. Quando esta autarquia for construída, ela será uma autarquia que fará parte da admissão pública indireta de todos nós. Tipo, Feira vai poder usar, Santa Bárbara vai poder usar, Serrinha vai poder usar. Como assim poder usar, Danilo? Vai ser criada uma nova pessoa. Essa pessoa vai ser responsável por coleta e seleção dos lixos. Então, essa pessoa precisa atender Feira, atender Serrinha e atender Santa Bárbara. No programa dela, ele vai ter que ter o horário para as 3, para que deixe as 3 bem providas, né? Nos anos que se passaram, né? Nós tivemos aqui no mundo a pandemia, que foi um evento marcante aí, matou muita gente. Infelizmente, foi um caos aí no mundo e as pessoas começaram a se unir para vencê-lo. Aqui na Bahia, por exemplo, uma das formas de união foi um contrato celebrado com os estados do Nordeste e os estados se reuniram e criaram uma associação chamada Consórcio do Nordeste para a compra de respiradores. E aí esse consórcio, que é uma autarquia, né, comprou os respiradores para auxiliar, porque assim, o volume era muito grande de coisas a fazer e não tinha suporte médico. Muitos hospitais estavam fechados, lotados de gente com
problemas respiratórios por causa da Covid. E aí foi criada essa associação. E com todos os estados aqui do Nordeste voltados para isso. Esta associação compraria respiradores para todos eles, entende? Então, nós temos aqui associações públicas que decorrem de um consórcio. Não está escrito aqui, mas copia no seu material aí que essa associação decorre de um consórcio. E agora você vai prestar atenção. Olha só. Quando eu falar de associação, a palavra-chave na prova vai estar nesse quadradinho aqui. O que é uma associação, Danilo? É quando duas ou mais entidades políticas estão unidas para a gestão associada de serviço público. Repete de novo, gestão associada de serviço público. Só mais uma vez, gestão associada de serviço público. Quando as entidades se unem para a gestão associada de serviço público, cria-se então a associação pública, que decorre de um consórcio público. Esse consórcio feito entre os entes federados vão ter fases. 3 documentos são importantes para a sua prova. O primeiro documento é chamado Protocolo de Intenções. Este documento dá início ao consórcio. É o documento que vai informar qual é a intenção da criação daquilo. Se é para a compra dos respiradores, se é para, por exemplo, a questão do sisal aqui, né? A questão do suporte, a região sisaleira. Vai ter nesse primeiro documento as intenções para iniciar o consórcio. Logo depois, cada ente federado vai deixar algum recurso, deixar algum pessoal, algo sobre operacionalidade, vai ratear os recursos que vão ser administrados, tá bem? Então vai haver um contrato chamado contrato de rateio. Nele vai estar escrito o que Feira deu, o que Santa Bárbara deu, o que Serrinha deu, para que a associação pública fosse criada. Então, o contrato de rateio prevê quais são os recursos para a entidade. E, por fim, eu preciso criar as obrigações. Qual documento que cria as obrigações? É chamado contrato de programa. Então, quando você encontrar na sua prova protocolo de intenções, deixa eu botar um pezinho aqui, protocolo de intenções. Quando você encontrar contrato de rateio e contrato de programa, você estará falando dos documentos principais aí para a criação de uma associação pública. O protocolo de intenções inicia o consórcio, o contrato de rateio prevê os recursos e o contrato de programa prevê as obrigações. Quando vários entes federados se unem para a gestão associada de serviço público, essa entidade nova que chegou, ela faz parte da administração pública indireta de todos os entes consorciados. Exemplo, Danilo, disso, nós temos aí a Concisal, Ares, FEC Bahia, o Consórcio do Nordeste, dentre outros exemplos aqui de associações públicas que decorrem de um consórcio público. Você entendeu? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, mas antes de partirmos, dá aquela pausazinha na construção do seu conteúdo e copia o que eu circular aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Pronto, copiei rapidinho. Beleza? Copiou? Vamos nessa. Estamos falando da associação pública. A setinha 01 aqui fala que cuida da gestão associada de serviço público. Na 02 aqui, os documentos para ela. Na 03, informação importante com relação a... Ela faz parte de quê? Da administração pública indireta de todos esses associados. E agora eu tenho duas informações aqui, ó, que complementam e encerram o que a gente precisa saber sobre a autarquia, consórcio público, né, a associação pública. Claro que se você está estudando, dependendo do seu concurso, você precisa ver a Lei 11.107, que é a lei que regula os consórcios. Nós iremos disponibilizá-la lá no nosso material, no nosso curso de Direito Administrativo, nós teremos ela comentado ponto a ponto. Se quiser aprofundar um pouco mais, se o seu edital pediu e se você quiser estar bem com ela, eu vou deixar lá esse conteúdo, mas de modo geral, esse conteúdo eu selecionei como conteúdo relevante para a maioria das questões aí de nível médio dos concursos, tá bem? Então, nós falamos que quando duas ou mais entidades estão unidas para a gestão associada de serviço público, nós encontramos aí município com município, estado com estado.
União com município não pode. Imagina que o Brasil, por exemplo, eu acho que esse seja o motivo, né? Eu não sei informar o motivo com precisão, mas imagine que o Brasil, a União tem como seu presidente hoje um presidente de esquerda, né? E alguns municípios têm prefeitos de direita e prefeitos de esquerda. Imagine que o presidente faça um consórcio com um município. Pô, o Brasil é gigante, o município é pequenininho, então isso talvez poderia ser interpretado como algo impessoal e ajudar exclusivamente aqueles seus amigos políticos. Talvez seja um motivo, mas independente do motivo, o que eu quero que você entenda é que não pode haver associação entre União e município de um estado sem que o estado esteja envolvido. Tá bem? Se a Bahia concorda com o posicionamento político, fecharia um consórcio com a União. Se Feira de Santana, Bahia e União, não pode nunca Feira e União, tá? Não pode União com município sem que o estado seja envolvido. Outra coisa que não pode é o estado com um município de outro estado. Olha só, não pode haver associação entre o estado e municípios em que não estão contidos nele, a menos, né, que o outro estado esteja envolvido nesse consórcio. Então não cabe, vamos dar um exemplo, Juazeiro e Petrolina, né, que é ali coladinho do lado do outro, parece uma cidade só tem uma ponte que atravessa os dois. Então ali eu tenho um estado, outro estado, um município, outro município. Você chega de um lado, no meio da ponte você percebe, do lado de Petrolina, a orla bonitinha arrumada, do lado da Bahia, a orla bagunçada. Imagine que seja criada uma associação entre Pernambuco e Juazeiro para a reforma daquela orla. A associação pública criada vai reformar as orlas daquele local. Poderia fazer? Não. Só poderia fazer se fosse Pernambuco e Bahia, e não Pernambuco e Juazeiro, porque um estado não pode fazer consórcio, não pode fazer uma associação pública junto com um município de outro estado, tá bem? Além disso, esta é aquela informação, essa daqui é uma daquelas informações que são preciosíssimas, aquela informação que coloca você em primeiro lugar no seu concurso, que poucas pessoas vão conseguir encontrar elas, certo? Aqueles materiais que você encontra na internet de 5, 10 minutos, materiais rasos, eles não vão te entregar isso aqui. Neste conteúdo você vai ter. Se liga. Normalmente, a autarquia possui personalidade jurídica de direito público. Essa é a regra, tá? Até porque ela exerce atividades típicas da administração. Então tem que ter prerrogativa de direito público. Mas a Lei 11.107, se eu não me engano, no artigo 2, trouxe uma informação e acabou não explicando muito ela, mas deixou lá e acaba confundindo a gente. Porque o concurseiro, ele entende a doutrina, mas ele precisa entender a letra da lei. E ele precisa estar atento aos detalhes que a lei passa batido e que às vezes cai com questões. Por exemplo, o consórcio público ou as autarquias é, multifederadas, né? Elas podem ser constituídas com personalidade jurídica de direito público e, neste caso, ela será chamada de associação pública, ou ela pode ser uma entidade de direito privado e, neste caso, ela vai atender aos requisitos da legislação civil. Não vai ter prerrogativas nem benefícios, mas poderá ter um consórcio de direito privado. Então a questão vai brincar com você, te induzindo a marcar o X, informando que não existe uma associação pública, na verdade não existe, né? Não existe um consórcio, não existe uma gestão associada de serviço público de direito privado. E o artigo 2 da Lei 11.107 diz que sim. E agora você já sabe e você vai marcar o X que você precisa. Vamos então copiar esse conteúdo para continuarmos nossa aula? Vai lá. Show de bola. Fechamos aqui. Falamos sobre a comum, falamos sobre a fundacional, falamos sobre a multifederada, né? A autarquia multifederada. Falamos o que é, o que não pode ser, demos os documentozinhos, falamos que ela faz parte da indireta de todos os entes consorciados, falamos que ela pode ser de direito público ou de direito privado, e depois disso tudo, avançaremos para esta bichinha aqui, ó. Aqui na Bahia, no Nordeste é a bichinha, né? Essa bichinha aqui, ó. Essa bichinha vai ter uma aula só dela.
Só dela, dado a incidência em questões. A próxima aula que você vai ver, cerca de 70% da aula é só falando sobre as características dela. Teoria da captura, falaremos sobre as características que tornam ela uma autarquia em regime especial e mais um bocado de coisa pequena. Ela, como o nome dela, ó, autarquia em regime especial. Exemplo, Anvisa, já ouvi falar nela. Anatel, já ouvi também. Banco Central, já ouvi também. ANAC também. Essas aqui, ó, Anvisa, Anatel e ANAC, são agências reguladoras. Existiu um processo, falamos na aula 3, chamado agencificação. E nesse período de agencificação, trouxemos para o Brasil, né, importamos lá dos Estados Unidos para o Brasil, a teoria das agências reguladoras, né? Então, são criadas entidades com características especiais para cuidar de determinados setores. Por exemplo, eu tenho lá um setor regulado, como, por exemplo, comunicação. TIM, Claro, Vivo, Hoje, EVT e tal e tal. Essas empresas, para exercer seus trabalhos, elas precisam de um órgão que vai normatizar aquele setor e trazer para ele a fiscalização, né? Esse órgão é chamado agência reguladora. No caso do que eu falei, Anatel. Lá na Lei 13.848, nós temos no artigo 2 um rol taxativo com todas elas. ANP, ANAC, Anatel. Nós falaremos delas especificamente na nossa próxima aula, mas antes eu quero te falar informação importantíssima para elas. Olha só, a autarquia em regime especial é uma coisa, a agência reguladora é outra coisa. E toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Olha a coroazinha, tá. Mas nem toda autarquia em regime especial é uma agência reguladora. Me dá um exemplo, Danilo, o Banco Central. O Banco Central não é uma agência reguladora, é uma autarquia em regime especial. Está no rol de autarquias em especial. E isso já foi presente em algumas questões. Poucas, mas está lá. E se cair de novo, você não vai errar mais, tá bem? Então, toda autarquia em regime especial é reguladora, mas toda reguladora é especial. Copia aí rapidinho isso aqui para seguirmos para a nossa última autarquia. Show de bola. Fechamos aqui a nossa quarta autarquia. 1, 2, 3, 4 autarquias foram para o saco. A última autarquia, também muito recorrente em provas, é chamada autarquia corporativa. Por exemplo, eu quero me tornar um médico. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou estudar para o Enem. Passando no Enem, eu ganho uma vaga para uma universidade. Ou eu faço um vestibular numa universidade particular e faço o meu curso. Vou passar por um curso que dura em torno de 5 ou 6 anos. Nesse período, eu vou aprender o que precisa ser aprendido para me tornar um médico. Sair já posso exercer? Não, não posso. Por que não? Porque como é que foi sua formação? Quem é o profissional que formou ali? É competente o suficiente? Eu preciso fiscalizar esse profissional, eu preciso conhecer ele, eu preciso credibilizar ele, eu preciso credenciar ele. Quem é a entidade que credencia? É esta entidade aqui. É chamada autarquia corporativa ou autarquia federal. Por exemplo, os conselhos de fiscalização. CRP, Conselho lá de Psicologia. CRM, Conselho de Medicina. CREA, de Engenharia. OAB. OAB? Por que a OAB tem um tracinho vermelho, Danilo? Porque a OAB, por mais que ela pareça muito, por mais que ela seja, na verdade, isso que eu acabei de descrever para você, a OAB não é considerada uma autarquia corporativa ou uma autarquia federal. Por que? Não sei dizer. Mas tem explicação? Não tem explicação. O próprio STF, ele tentou explicar. Ele falou, não, porque a OAB está prevista na Constituição. O Colégio Paulo VI também está previsto na Constituição. Mas por quê? Não sei. Bem-vindo ao Brasil, né? A doutrina, ela tenta falar, ela vai falar o que tem na prática, né? Até porque uma fonte primária aí são as leis. Quais são as informações que eu vou encontrar e onde é que eu vou encontrar informações relativas para o meu concurso para falar sobre as corporativas? Você vai encontrar na Lei 9649 de 98, lá no seu artigo 58. E esta lei
traz as seguintes informações. Antes de seguirmos, gente, ó, copia isso aqui rapidinho, pra gente poder avançar. Vai lá. Pronto, copiou? Bora avançar para cá. Aí, agora ficamos com mais liberdade aqui. Se liga. Esta lei, olha ela aqui, ó, bonitinha, informa algumas coisas sobre a autarquia corporativa e nós temos aqui outras informações. Memorizar essas informações que estão aqui é prática essencial para entender bem a corporativa. A corporativa vai receber fiscalização do Tribunal de Contas da União. Vai. A corporativa vai realizar concurso público. Vai fazer concurso para o CRP, o CRM, etc. Na corporativa não vai ter precatório. As dívidas são pagas por ela lá, não tem precatório. E o foro processual, que é um benefício, né, será na Justiça Federal. Isso a Lei 9649, depois da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e da ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, né? Tanto essa ADI quanto essa ADC, trouxeram para a lei informações que vêm caindo em prova e nós iremos anotá-las e entendê-las, tá bem? Ó, esse aqui é o símbolo do STF, como a gente já demonstrou em outros momentos. Isso aqui, ó, esse band-aidzinho que eu coloquei, que tem outro aqui também, são as ADIs, né? E as ADCs, o papel lá do STF, que é observar esqueci o nome, das leis. A constitucionalização, não enfim, das leis. Fugiu agora. Mas bora lá. A ADI e a ADC, certo? Trouxeram para a nossa lei as seguintes informações. As agências, as autarquias corporativas, elas são criadas por lei, ok. Elas exercem atividades típicas de Estado, massa. Elas possuem autonomia administrativa e financeira, beleza. Elas são autarquias consideradas autarquias sui generis. Sui generis? Sui generis, por exemplo, nós temos a OAB também é sui generis, mas essa ADI trouxe informação nova para a gente também. As autarquias, elas possuem personalidade jurídica de direito público. E aqui de vermelho, e assusta muito, porque você imagina se é de direito público, então é contratual ou é estatutário. Faz concurso e vira estável. Mas no caso das autarquias corporativas, elas possuem personalidade de direito público, porém, elas podem adotar o regime seletista, ou seja, contratual. Elas podem contratar os seus colaboradores, não é isso? Trazer lá para o regime CLT, tá bem? Então, anota rapidinho isso que a gente acabou de informar sobre informações importantes das agências, das autarquias corporativas. Vai lá. Pronto. Lembrei da palavra, é constitucionalidade das leis. Então, quem vai observar a constitucionalidade das leis é o STF. E aí, quando ela estiver observando, você vai ver lá as ADIs e as ADCs que serão entregues a vocês aí pelo nosso corpo de professores ali, com Grazi, com Berman, que vão trazendo para vocês direito constitucional, controle de constitucionalidade e vão estar falando sobre estas aqui. A princípio, o que a gente quer é extrair delas o suco que a gente precisa para a informação que a gente requer, que aqui no caso é informar a vocês o que é que a autarquia corporativa tem. O que é que a autarquia tem? Tá vendo? Tem isso aqui. Mas nós temos esta, que é a nossa última autarquia a ser observada e é uma autarquia delicada. Cuidado, ela não é considerada, né? O ministro Luiz Fux trouxe aí uma informação de que ela não é considerada uma autarquia. Ela não integra a administração pública indireta, tá bem? Olha só o que diz. Na Lei 8906, você vai encontrar lá a ADI 3026. Todos esses dados aqui vocês precisam depois pesquisar para dar uma lidinha. Eu trouxe a ADI e a ADC, um texto gigante, resumi aquilo que cai em prova e trouxe para vocês já filtrado. Mas quem quiser ir lá verificar, os requisitos estão aqui. A OAB é um serviço independente. A OAB é uma autarquia sem gênero, sui generis.
A OAB não faz parte da administração pública indireta dos entes. A OAB não está submetida a controle, à fiscalização do TCU. A OAB não possui normas financeiras. A OAB não é uma autarquia especial. Ela não tem concurso público. A OAB pode optar pelo regime contratual da CLT, que é o mesmo que a gente viu que as entidades administrativas, na qualidade de autarquia corporativa, ela também pode, e como benefício, a autarquia, o foro processual é na Justiça Federal, encontraremos isso na súmula 66 do STJ. Olha a diferença, essa aqui é uma autarquia corporativa, essa é a OAB. Essa daqui, ó, recebe fiscalização do TCU. Essa daqui não está submetida às normas do TCU. Essa daqui realiza concurso. Essa daqui não tem concurso. Essa não tem precatório. Essa também não vai ter. O foro processual na Justiça Federal, para ela, mas para esta também. Tá bem? Então, são as informações da OAB que são atinentes à nossa prova. Você vai copiar elas rapidinho para fazermos nosso resumo final e finalizarmos nosso conteúdo. Vai lá. Pronto. Fechamos, então, a nossa aula de autarquias, parte 1. Veremos autarquias, parte 2. Nesta aula, nós começamos explicando o que a lei traz sobre autarquias. O que a Constituição traz, um pedacinho, né, sobre autarquias. Começamos a trazer aqui a comum, a fundacional, a associação, a regime especial, as reguladoras e a corporativa. A comum, a gente viu, as informações estão aqui. A fundacional, já tínhamos visto, só característica dela, possui personalidade de direito público. A associação pública, nós temos algumas informações. Elas decorrem de um consórcio, né? E quando duas ou mais entidades estão unidas para a gestão social de serviço público, sabendo que não pode união com município nem pode estado com município de outro estado, tá bem? Falamos que os documentos principais são protocolo de intenções, que inicia o consórcio, contrato de rateio, que prevê os recursos, contrato de programa, que prevê as obrigações, e que esta faz parte, né, da admissão indireta de todos esses consorciados. Aprendemos também, ó, que ela poderá possuir direito privado. Neste caso, não será chamada de associação pública e vai atender aos requisitos da legislação civil. Aprendemos que o regime especial, um dos exemplos é a agência reguladora, tá? E aprendemos sobre a autarquia corporativa ou federal. Colocamos as características dela, com base na lei, na doutrina, e colocamos a OAB, que parece muito com ela, mas que tem um bocado de característica aqui, ó, diferente. Pronto, terminou. Você que ainda não tem acesso às questões deste material, nós temos um material muito bem montado, contendo as questões dos últimos 5 anos. E você que terminou essa aula, vai lá no site do Quadrivium, dá uma olhada, está sendo vendido lá o PDF dele. Ou se você é de Feira de Santana e quiser o livro, aqui na cidade de Feira de Santana também nós temos o livro. E você pode vir na sede, fazer a solicitação e pedir o seu livro. Nele, logo depois dessa folha, nós teremos questões falando desta folha, para que você possa fazer questões, olhar o material, fazer questões, olhar o material, até que esse material fique copiado e colado na sua cabeça. E a questão que vai vir na sua prova poderá estar nesta página. Eu tenho certeza que nessas 8 aulas eu te entrego 1 ou 2 questões de vários concursos, Guarda Municipal, Polícia Militar, dos tribunais, questões das mais variadas aí você, concurseiro, não pode perder, tá bem? Sem mais, é isso. Que Deus abençoe, proteja e guarde. Não esqueça de responder as questões aqui no comentário e não esqueça de continuar estudando. Um forte abraço e até a próxima.